Era o dia mais esperado na fazenda. O casamento do herdeiro, a união de duas fortunas, o futuro de uma dinastia. Mas por trás dos luxuosos tecidos e dos sorrisos forçados, a sinhá guardava um segredo tão terrível que o costurou no forro do seu próprio vestido de gala. Clara, a costureira invisível, achou esse bilhete. E quando a noiva, radiante em seu véu, leu as palavras ali escritas, o grito de horror ecoou pela igreja e ela desabou, revelando que a felicidade era uma farsa e a verdade mortal. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Essa é a história de Clara, do bilhete que desatou a trama, e do casamento que virou um funeral de honra, e um pedaço de papel amarelado rasgaram o véu da hipocrisia e revelaram a podridão que se escondia sob a seda e o poder. No coração daquele Brasil colonial, onde o tempo parecia estagnado nas plantações de café e nos casarões imponentes, vivia Clara. Ela não era uma figura de destaque, nem era para ser. Clara era apenas uma escrava, uma das muitas mãos invisíveis que mantinham a engrenagem da fazenda do cedro girando. Mas Clara tinha um dom, uma sensibilidade rara que a distinguia. Ela era a costureira pessoal da sinhá Clementina, a matriarca daquela casa. Suas mãos ágeis e seus olhos atentos para os detalhes transformavam tecidos brutos em obras de arte, ajustando vestidos, remendando fardas, costurando sonhos e, sem saber, desvendando segredos. Sua vida era uma rotina silenciosa de linhas e agulhas, um murmúrio constante de tecidos que se desfaziam e se refaziam sob seus dedos. Ela era invisível, mas onipresente, um fantasma que deslizava pelos corredores, ouvindo fragmentos de conversas, observando reações e, acima de tudo, lendo as roupas. Sim, Clara lia as roupas. As manchas de suor que denunciavam o nervosismo, os remendos apressados que escondiam rasgos de raiva, os objetos esquecidos nos bolsos que sussurravam histórias proibidas. Do outro lado daquela mesma casa, mas em um universo de privilégios e fachada, reinava a sinhá Clementina, uma mulher de presença imponente, com um semblante que se alternava entre a piedade ostensiva e uma dureza de pedra. Ela era a mãe do noivo, Otávio, e a esposa do coronel Ambrósio, o senhor de terras cuja palavra era lei. Clementina era o pilar da família, a guardiã da honra e da linhagem, e faria qualquer coisa para manter a imagem de perfeição que tanto zelava. Sob a superfície polida de sua devoção religiosa e sua caridade seletiva, escondia-se uma alma implacável, capaz de mover montanhas ou encobrir crimes para garantir o futuro de seu único herdeiro. Seu marido, o coronel Ambrósio, era um homem cego pelo orgulho do filho, um patriarca que, em sua arrogância, preferia a ignorância à verdade. Sua passividade era uma cumplicidade silenciosa, uma sombra que permitia que as maquinações da esposa prosperassem. E Otávio, o noivo, era a joia da coroa, um jovem mimado, impulsivo, com um temperamento explosivo que a sinhá se esforçava para disfarçar. Ele era o futuro, o herdeiro que consolidaria a fortuna e o nome da família, mas carregava em si uma escuridão que a mãe se empenhava em selar às 7 chaves. A fazenda vivia, então, em uma paz ilusória, uma calmaria que antecedia a tempestade, onde a vida de Clara, a costureira, se entrelaçava, sem que ninguém soubesse, com os fios mais sombrios daquela família poderosa. O ar, na fazenda do cedro, naqueles dias que antecediam o casamento, era uma mistura inebriante de lavanda, cera de abelha e um nervosismo quase palpável. Clara,
com seus dedos calejados e sua agulha sempre em movimento, sentia cada fibra dessa tensão. Ela passava horas debruçada sobre os tecidos, ajustando barras, franzindo rendas, desfazendo e refazendo costuras. Seu mundo era um universo de linhas e agulhas, um santuário silencioso, onde o cheiro do linho novo se misturava ao odor adocicado das flores do jardim, que seriam usadas na decoração. Mas, sob a superfície dessa aparente tranquilidade, algo borbulhava. A sinhá Clementina, sempre tão controlada, andava mais tensa que o habitual. Seus olhos inquietos, suas ordens mais ríspidas, seus sorrisos mais forçados. Clara notava. Ela sempre notava. Foi durante um dos últimos ajustes no vestido de festa da sinhá Clementina, aquele que a matriarca usaria na recepção do casamento, um luxuoso tafetá cor de vinho, bordado com fios de ouro, que a rotina de Clara foi violentamente quebrada. Seus dedos, acostumados à maciez da seda e à aspereza do algodão, sentiram uma protuberância estranha no forro da saia, perto da cintura. Não era um nó de linha, nem um remendo mal feito. Era algo mais denso, mais rígido. Uma curiosidade ancestral, aquela que nos impulsiona a desvendar o que está oculto, picou Clara. Com a ponta da agulha, ela desfez cuidadosamente alguns pontos da costura interna, trabalhando com a precisão de um cirurgião. Seus olhos, acostumados à penumbra do quartinho de costura, se arregalaram ligeiramente quando ela puxou para fora um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado e selado com cera, mas que o tempo e o atrito haviam afrouxado. O coração de Clara começou a bater descompassado, um tambor surdo em seu peito. A intuição, aquela voz silenciosa que os escravos aprendiam a ouvir para sobreviver, gritava em sua mente. Ela desdobrou o bilhete com as mãos trêmulas, o papel áspero roçando em seus calos. A luz fraca da lamparina mal iluminava as palavras, escritas com uma caligrafia apressada e quase ilegível. Mas o conteúdo... o conteúdo! Era como se o ar fosse sugado de seus pulmões. O bilhete não falava de amor, nem de dívidas. Falava de morte, de assassinato. As palavras se embaralhavam diante de seus olhos, mas a mensagem era clara, gélida como uma lâmina. Anos atrás, o noivo, Otávio, em um acesso de fúria cega, havia assassinado seu próprio irmão mais jovem. Ou talvez um rival político que estava de visita na fazenda. O bilhete não era explícito quanto à identidade, mas a crueldade era a mesma. E assim a Clementina, a mulher que se apresentava como a personificação da virtude, não só havia encoberto o crime, mas havia arquitetado uma farsa macabra. Ela forjara um acidente, ou pior, culpado um escravo inocente que, por causa dessa mentira, havia sido executado, seu sangue lavando a honra suja dos senhores. O bilhete detalhava o crime, o local do enterro secreto da vítima, a farsa do assassinato e a inocência do escravo sacrificado. Era uma confissão, um grito de justiça vindo de um leito de morte, costurado no vestido da sinhá para ser encontrado no momento certo, para salvar a noiva de se casar com um monstro. O mundo de Clara girou. A agulha caiu de seus dedos, fazendo um pequeno tilintar no chão de madeira. O cheiro de lavanda se transformou em um odor de podridão, o luxo dos tecidos em um manto de mentiras. Ela olhou para o bilhete em suas mãos, depois para o vestido de tafetá, imaginando a sinhá Clementina, com seu sorriso falso, usando aquela peça que guardava um segredo tão hediondo. A noiva, Dona Marina, uma jovem de olhos claros e sorriso ingênuo, estava prestes a se unir a um assassino, a entrar em uma família manchada por sangue e mentiras. Você consegue imaginar o peso desse segredo caindo sobre os ombros de alguém que já carregava o mundo nas costas? O que você faria se tivesse em suas mãos uma verdade tão perigosa? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião, porque essa escolha mudaria tudo.
O medo, um companheiro constante na vida de Clara, apertou seu peito. Se fosse pega com aquele bilhete, se a sinhá Clementina sequer desconfiasse que ela havia descoberto a verdade, seu destino seria selado. A chibata, a venda, a morte. Mas a imagem daquele escravo inocente, sacrificado para proteger a crueldade de um senhor, e a visão da jovem Marina, caminhando para um futuro de desilusão e perigo, queimavam em sua alma. A justiça, para Clara, não era um conceito abstrato. Era a ausência da dor, a libertação da mentira. E ali, naquele pedaço de papel, estava a chance de desmascarar a farsa, de honrar a memória dos mortos e de salvar uma vida. A escolha não foi fácil. Não havia garantias, apenas o risco imenso e a certeza de que não fazer nada seria uma cumplicidade silenciosa. Seus dedos, antes trêmulos, se firmaram. Seus olhos, antes arregalados de horror, agora brilhavam com uma determinação fria. Clara sabia o que tinha que fazer. Ela não podia gritar, não podia denunciar abertamente. Sua voz era silenciada pela condição de escrava. Mas suas mãos podiam agir. Elas podiam costurar a verdade onde ela precisava ser encontrada. Com o bilhete cuidadosamente dobrado e escondido em seu próprio avental, Clara começou a planejar. A fazenda estava em frenesi, e o caos era seu aliado. O dia do casamento era uma dança de idas e vindas, de empregados correndo, de portas abrindo e fechando. A noiva, Marina, estava em seu quarto, rodeada por suas damas e outras escravas que a ajudavam a se vestir, a arrumar o cabelo, a prender o véu. A oportunidade seria breve, um piscar de olhos, um toque furtivo. Clara precisava se aproximar de Marina sem levantar suspeitas, sob o pretexto de um último ajuste, um último retoque. Essa coragem silenciosa, quase invisível, é o que move a história. Se você sente a força dessa decisão, deixe um like para honrar a memória de Clara e de tantos que lutaram pela verdade. Ela esperou, a respiração suspensa, o coração batendo forte, mas a mente afiada. Finalmente, a sinhá Clementina chamou Clara para um último ajuste no corpete do vestido de noiva de Marina. Clara, veja se este laço está bem firme. Não quero surpresas no altar, disse a sinhá, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Era o momento. Enquanto seus dedos habilidosos ajustavam o laço de seda, Clara, com um movimento quase imperceptível, deslizou o bilhete dobrado para dentro do corpete do vestido de noiva, bem ali, entre o tecido e a pele de Marina. Um lugar onde seria sentido, mas não visto. Um lugar que a noiva certamente encontraria. O segredo estava agora onde precisava estar, costurado não com linha, mas com a coragem de uma escrava e a esperança de justiça. Anos se esvaíram desde aquele dia fatídico, quando o sangue manchou a honra da fazenda do Cedro e a sinhá Clementina costurou um manto de mentiras sobre a verdade. O tempo, como um rio caudaloso, lavou as margens da memória coletiva, mas não apagou as cicatrizes profundas na alma de quem sabia. A vida na fazenda retomou uma aparente normalidade, um ritmo ditado pelo sol e pelas colheitas, mas sob essa superfície polida, a podridão do segredo continuava a fermentar. O cheiro de café torrado e terra molhada não conseguia disfarçar o ranço de algo que havia morrido ali. A sinhá Clementina, por fora, era a imagem da matriarca devota, seus dias preenchidos com orações, caridade e a administração impecável do lar. Mas, por dentro, era um vulcão adormecido. Cada olhar desconfiado de um vizinho, cada sussurro nos corredores, cada demora de Otávio em retornar de suas cavalgadas, era um punhal em seu peito. Seus olhos, antes altivos, agora carregavam uma sombra de vigília constante, uma paranoia silenciosa que a impelia a controlar cada detalhe, cada pessoa, cada conversa.
Seu sorriso era uma máscara, seus gestos calculados. A obsessão pela linhagem e pelo status da família tornou-se um grilhão. E o casamento de Otávio com Dona Marina, a jovem e inocente herdeira de uma família vizinha, era a peça final para selar o passado, para enterrar o segredo sob uma montanha de poder e novas terras. Ela via em Marina não uma nora, mas uma garantia, um escudo contra a verdade. Otávio, o noivo, cresceu sob a égide da impunidade. Mimado, impulsivo, com um brilho cruel nos olhos que a Sinhá se esforçava para ignorar. Ele era o herdeiro, o futuro, e sua mãe havia limpado seu caminho de qualquer obstáculo, inclusive o sangue de um irmão. Otávio vivia em uma bolha de privilégios, indiferente à dor que causava, à sombra que projetava. Para ele, Marina era apenas mais uma posse, um degrau para ascender ainda mais. O coronel Ambrósio, por sua vez, continuava cego em seu orgulho patriarcal. Sua visão era turva pela vaidade, sua audição seletiva para qualquer coisa que pudesse macular o nome de sua família. Ele via em Otávio a continuidade de seu legado, e em Clementina, a esposa perfeita que mantinha a ordem e a imagem, sem jamais questionar os meios. E Clara, a costureira, continuava sua vida invisível, mas não cega. Seus dedos trabalhavam a seda e o linho, mas seus ouvidos captavam os murmúrios, seus olhos registravam os tremores nas mãos da Sinhá, a pressa incomum em finalizar os preparativos do casamento. Ela sentia o peso do ar, a densidade da mentira que pairava sobre a casa. Clara não sabia os detalhes do crime, mas a injustiça do escravo executado, a sombra de uma morte sem explicação, a acompanhava como um fantasma silencioso. Ela era a guardiã involuntária de uma verdade que ainda não havia sido revelada, mas que ela pressentia, como um fio solto que ameaçava desmanchar toda a trama. É incrível como a sensibilidade de Clara a fez perceber o que os poderosos ignoravam. Você já sentiu essa intuição sobre algo oculto? Conte sua experiência nos comentários. Os dias que antecederam o casamento foram um frenesi de atividades. A fazenda se transformou em um canteiro de obras e um salão de festas improvisado. Flores eram colhidas, mesas eram arrumadas e os vestidos, os vestidos, eram o centro das atenções. Clara estava exausta, mas atenta. A Sinhá Clementina a chamava a todo instante, ora para um ajuste no próprio vestido de festa, ora para um retoque no véu de Marina. A matriarca parecia não confiar em mais ninguém para tocar em suas preciosidades, e essa confiança forçada era a faca de 2 gumes que Clara empunhava. Foi na manhã do casamento, com o sol mal despontando no horizonte, que a tensão atingiu seu ápice. Clara estava no quartinho de costura, revisando pela última vez o vestido de festa da Sinhá Clementina. Aquele mesmo tafetá cor de vinho que Clara havia ajustado dias antes. Aquele que, sem ela saber, guardava um segredo terrível. Seus dedos, quase por reflexo, tatearam o forro da saia, sentindo a protuberância que havia notado. Desta vez, porém, ela não hesitou. Com a agulha, desfez os pontos e retirou o bilhete amarelado. A luz fraca da manhã que entrava pela janela iluminou as palavras, e Clara leu, seu coração batendo como um tambor de guerra. O assassinato de um irmão, o acobertamento da Sinhá, a farsa, o escravo inocente. A verdade era um soco no estômago. O ar rareou. Clara sentiu o suor frio escorrer por sua testa, o papel áspero colado em seus dedos. Ela tinha em suas mãos a ruína de uma família poderosa, a salvação de uma noiva inocente. O medo de ser descoberta era avassalador, um nó na garganta que a impedia de respirar. Mas a imagem do escravo sacrificado, a injustiça gritante, a impulsionava. Ela precisava agir, e rápido. O bilhete estava ali, em suas mãos,
um peso quase insuportável. A oportunidade surgiu quando a sinhá Clementina a chamou ao quarto de Marina para um último ajuste no vestido de noiva. Clara, veja se o corpete não está apertado demais. Marina precisa respirar bem para o sim, disse a sinhá, com uma risada forçada. Clara entrou no quarto, seus olhos fixos na noiva, radiante em seu véu branco, inconsciente do abismo que a esperava. A noiva sorriu para Clara, um sorriso gentil que fez o coração da costureira apertar ainda mais. Enquanto seus dedos ágeis ajustavam o corpete de seda, Clara sentiu o bilhete escondido em seu avental. O coração batia forte, um ritmo ensurdecedor. Ela esperou o momento certo, seus olhos varrendo o quarto. As damas de honra estavam distraídas, ajeitando o véu de Marina, conversando animadamente. Com um movimento sutil, quase imperceptível, Clara deslizou o bilhete para dentro do corpete, bem ali, entre o tecido e a pele de Marina. Mas, como um raio em céu azul, a porta se abriu de repente. "Já está pronta, Marina? O coronel está impaciente." A voz da sinhá Clementina ecoou, fria e penetrante. Clara congelou. Seus dedos ainda estavam no corpete de Marina, o bilhete recém-escondido. O olhar da sinhá varreu o quarto, parando por um instante em Clara, depois em Marina. Um segundo se estendeu como uma eternidade. O cheiro de flores frescas e cera de abelha parecia sufocar Clara. Seus músculos tensos, o ar preso nos pulmões. Ela sentiu o olhar da sinhá perscrutando, quase lendo seus pensamentos. Era o momento de ser descoberta, de ter sua coragem esmagada pela crueldade. Clara, com uma rapidez de raciocínio que só o desespero concede, forçou um sorriso humilde. "Quase, sinhá. Apenas um último ajuste para que Dona Marina fique perfeita para o altar." Ela murmurou, enquanto seus dedos, com um toque final, empurravam o bilhete ainda mais para dentro, garantindo que ele ficasse invisível. A sinhá Clementina franziu a testa por um instante, um fio de desconfiança cruzando seu olhar. Mas a pressa do casamento e a aparente inocência de Clara a fizeram desviar a atenção. "Muito bem. Apresse-se, Clara. Não temos tempo a perder", ela ordenou, e saiu do quarto deixando Clara com o coração aos pulos e as mãos suadas. O quase havia passado. O segredo estava seguro por enquanto, e a noiva, sem saber, carregava a verdade que mudaria seu destino. É nesses momentos de tensão que a história se desenrola. Se você está ansioso para saber o que acontece, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga. O sino da capela da Fazenda do Cedro repicou, um som solene e festivo que se espalhava pelos vales, carregando a promessa de um futuro grandioso. Era o estopim. O sol do meio-dia banhava a pequena igreja, filtrando-se pelos vitrais coloridos e pintando o altar com matizes dourados e rubros. Lá dentro, o ar estava denso com o perfume de lírios e jasmins, misturado ao cheiro adocicado do incenso e à expectativa murmurada de centenas de convidados. A sociedade local, em seu esplendor mais opulento, preenchia os bancos de madeira, suas vestes de seda e brocado cintilando, seus sorrisos polidos e seus olhares curiosos fixos na porta principal. Todos ali, testemunhas de um rito que selaria não apenas um amor, mas a união de duas das mais poderosas famílias da região. No altar, o padre aguardava, sua voz já entoando as primeiras bênçãos. Ao seu lado, Otávio, o noivo, vestia um terno impecável de linho branco, seu semblante arrogante disfarçado por um sorriso forçado. Seus olhos, inquietos, percorriam a nave, buscando a chegada de sua futura esposa. Ao lado dele, a sinhá Clementina, majestosa em seu vestido de tafetá cor de vinho, aquele mesmo vestido que Clara havia costurado e onde o bilhete fora encontrado. Seus lábios se moviam em preces silenciosas, mas seus olhos, frios e calculistas,
inspecionavam cada detalhe, cada convidado, como se procurasse por uma falha, uma ameaça. O coronel Ambrósio, ao seu lado, exibia um orgulho quase insuportável, seu peito estufado, a cabeça erguida, o patriarca em seu auge. Clara, a costureira, estava escondida em um canto discreto da igreja, junto a outros escravos, seu corpo uma sombra na penumbra. Seus olhos, no entanto, eram faróis, varrendo o cenário, fixos em Marina, a noiva, que agora começava sua lenta e majestosa caminhada pela nave. Você consegue sentir o ar pesado, a tensão que pairava sobre todos? A cada passo de Marina, o coração de Clara batia mais forte, um ritmo que parecia ecoar na quietude da igreja. Dona Marina, a noiva, era a personificação da pureza naquele dia. Seu vestido de seda branca, adornado com rendas delicadas e um véu que caía como uma cascata de nuvens, a envolvia em uma aura quase etérea. Seus cabelos escuros, presos em um coque elegante, realçavam a beleza de seu rosto jovem e seus olhos claros, que brilhavam com uma mistura de nervosismo e uma inocente esperança. Ela caminhava de braço dado com seu pai, um homem respeitável, mas alheio à teia de mentiras que estava prestes a se desenrolar. A cada passo, o tecido do corpete de seu vestido roçava em sua pele, e ela sentia uma leve protuberância, um desconforto sutil, mas que, em meio à euforia e à emoção do momento, ela atribuía ao nervosismo, talvez a um detalhe da costura. O órgão tocou a marcha nupcial, e os convidados se ergueram, seus olhares fixos na noiva que se aproximava do altar. Marina estava a poucos passos de Otávio, seu sorriso vacilando ligeiramente com a proximidade. A sinhá Clementina sorria, um sorriso vitorioso, enquanto Otávio estendia a mão para a noiva. Era o momento. Enquanto Marina se posicionava ao lado de Otávio, diante do padre, a leve protuberância em seu corpete se tornou mais insistente. Um leve incômodo, uma distração em meio à solenidade. Discretamente, com a mão que segurava o buquê de flores, Marina deslizou os dedos para dentro do corpete, buscando aliviar o que pensava ser um vinco no tecido. Seus dedos tocaram um pedaço de papel dobrado. Curiosa, e pensando que talvez fosse um bilhete de boa sorte de alguma amiga, ela o retirou com a ponta dos dedos, mantendo-o escondido sob o buquê. O padre começou a proferir as palavras sagradas do matrimônio, mas a atenção de Marina já estava dividida. Com um movimento quase imperceptível, ela desdobrou o papel. As palavras, escritas com uma caligrafia apressada e manchada pelo tempo, saltaram aos seus olhos. O cheiro de papel velho e mofo invadiu suas narinas, contrastando brutalmente com o perfume das flores. As primeiras linhas já eram um choque. A verdade deve ser revelada antes que mais uma vida seja perdida. Marina piscou, confusa, seu coração começando a acelerar. Ela leu mais e mais, e a cada palavra, o sangue parecia gelar em suas veias. O bilhete detalhava o assassinato brutal de um irmão mais jovem de Otávio, anos atrás, por ciúmes ou raiva. Descrevia como a sinhá Clementina, sua futura sogra, havia encoberto o crime, forjando um acidente e, pior, culpando um escravo inocente que fora executado para proteger o herdeiro. O local do enterro secreto, a farsa, a crueldade, tudo estava ali, em um pedaço de papel que ela segurava em suas mãos trêmulas. O mundo de Marina desabou em um instante. O brilho nos olhos de Otávio se transformou em uma sombra de crueldade. O sorriso da sinhá Clementina em uma máscara de hipocrisia. A igreja, as flores, a música, tudo se dissolveu em um zumbido distante. Ela sentiu o ar rarear, o chão balançar sob seus pés. As palavras do padre, até que a morte os separe, ecoaram em sua mente, mas agora com um significado macabro, premonitório. Ela estava prestes a se unir a um assassino.
a entrar em uma família manchada por sangue e mentiras. Um grito, não um grito de dor, mas um grito sufocado de horror e incredulidade. O som, abafado pelo véu e pelo choque, foi o suficiente para cortar o ar na igreja. Marina soltou o buquê, que caiu com um baque surdo no chão de mármore, as flores se espalhando como a sua própria felicidade despedaçada. Seus olhos se arregalaram, fixos em Otávio, que a olhava confuso. O rosto da noiva empalideceu, seus lábios tremeram, e antes que pudesse sequer formar uma palavra, seu corpo cedeu. Ela desabou. Uma figura branca e frágil, caindo no meio do salão, o véu se espalhando ao seu redor como uma mortalha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo sussurro dos convidados, que de imediato se transformou em um burburinho assustado. O caos se instalou. "Marina! Marina!" O pai da noiva gritou, correndo para amparar a filha. O padre, chocado, parou a cerimônia. Otávio, o noivo, estava pálido, seu sorriso se desfazendo em uma expressão de fúria e confusão. A sinhá Clementina, por sua vez, congelou. Seus olhos, antes vigilantes, agora estavam arregalados de puro terror. Ela sabia o que aquilo significava. E o bilhete? Ah, o bilhete. Na queda de Marina, o pedaço de papel escorregou de suas mãos, caindo no chão, bem ali, ao lado do buquê despedaçado. Um dos padrinhos, um homem respeitável da vila, correu para ajudar Marina e, ao vê-la inconsciente, notou o papel. Curioso e em meio à confusão, ele se abaixou e o apanhou. Seus olhos percorreram as linhas, e o que ele leu fez seu rosto empalidecer. Um assassinato. Um escravo inocente. A sinhá Clementina encobriu. As palavras, antes secretas, agora eram lidas em voz alta. Primeiro em um sussurro chocado, depois em um tom mais alto, para que todos pudessem ouvir. Imagine o choque no rosto da sinhá Clementina. O mundo dela desmoronando em segundos. O pânico em seus olhos, a farsa desfeita. Ela tentou se aproximar, tentou arrancar o bilhete das mãos do padrinho, mas era tarde demais. As palavras já haviam se espalhado como um veneno, infectando a mente de cada convidado. Os sussurros se transformaram em exclamações de horror, em olhares de acusação. Se você sente a indignação, deixe seu comentário. Otávio, o noivo, que até então estava confuso, compreendeu. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de fúria e vergonha. Ele olhou para a mãe, depois para o bilhete, e a verdade se abateu sobre ele com a força de um raio. Sua vida, sua honra, tudo o que ele conhecia estava em ruínas. O coronel Ambrósio, que observava a cena com incredulidade, sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu orgulho, sua fortuna, seu nome, tudo manchado para sempre pela revelação de um crime hediondo. Clara, no canto da igreja, observava tudo, uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma justiça agridoce. O medo ainda estava ali, mas misturado a uma sensação de dever cumprido. Ela havia agido. Ela havia sido a mão invisível que desatou a trama, que trouxe a verdade à luz. O casamento, o dia mais esperado, havia se transformado em um funeral de honra para a reputação da família do coronel. A sinhá Clementina estava desmascarada, exposta como cúmplice de um assassino, sua vida de poder e influência desmoronando em vergonha pública. Otávio, o noivo, era acusado do assassinato, sua vida e sua honra arruinadas. O coronel Ambrósio era arrastado para o escândalo, sua fortuna e seu nome manchados para sempre. A noiva, Marina, embora traumatizada, foi salva de um casamento com um assassino, sua inocência preservada, ainda que à custa de uma dor imensa. A verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho. Se essa história te prendeu,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir o poder da justiça. A igreja, antes palco de uma celebração, transformou-se em um tribunal improvisado. O silêncio chocado deu lugar a um coro de sussurros indignados, de exclamações de horror. O bilhete, que caíra das mãos de Marina, fora lido e relido, suas palavras macabras ecoando pelos arcos sagrados, desnudando a verdade brutal. Aquele pedaço de papel, carregado pela mão invisível de Clara, havia rasgado o véu de seda e hipocrisia que envolvia a família do coronel. Para a sinhá Clementina, o desmoronamento foi imediato e total. Seu semblante, antes tão altivo, contorceu-se em uma máscara de pânico e desespero. O tafetá cor de vinho de seu vestido, que antes parecia um manto de poder, agora parecia um sudário. Seus olhos, que antes perscrutavam o mundo com calculismo frio, agora vagavam sem foco, preenchidos por um terror gélido. A mulher que havia manipulado vidas e encoberto um assassinato para proteger a imagem de sua família, viu sua própria imagem estilhaçada em 1000 pedaços diante de toda a sociedade. A piedade ostensiva que cultivava desfez-se, revelando a criatura implacável e cruel que se escondia por trás da fachada de devoção. Ela não era mais a respeitada matriarca, mas a cúmplice de um assassino, a mentirosa que sacrificara um inocente. A vergonha pública, para alguém de sua estirpe, era uma morte mais lenta e excruciante do que qualquer punição física. Ela tentou argumentar, balbuciar desculpas, mas sua voz falhava e ninguém mais a ouvia. Seus próprios convidados, antes seus bajuladores, agora a olhavam com repulsa, com a indignação que só a traição moral pode gerar. A fazenda do cedro, seu império, sua vida, tudo se desfazia diante de seus olhos, levado pela correnteza da verdade. Nos dias que se seguiram, a sinhá Clementina definhou. O orgulho que a sustentava foi arrancado, e com ele sua sanidade. Dizem que ela se recolheu aos seus aposentos, recusando-se a ver a luz do sol, murmurando incoerências sobre um passado que a assombrava. Sua mente, antes tão afiada, tornou-se um labirinto de culpa e loucura, um destino cruel, mas talvez merecido, para quem teceu uma teia tão sombria. Otávio, o noivo, que um dia seria o herdeiro de tudo, viu seu futuro desabar como um castelo de cartas. A fúria inicial deu lugar a um terror paralisante. Acusado abertamente do assassinato de seu próprio irmão ou do rival político, a identidade do morto já não importava tanto quanto o crime em si. Ele foi arrastado para fora da igreja, não como um noivo, mas como um criminoso. Seu casamento foi cancelado, sua herança questionada e seu nome manchado para sempre. A impunidade que sua mãe havia lhe garantido por anos desfez-se em um instante. Ele era o monstro que Marina havia sido salva de desposar. O jovem mimado e impulsivo, cuja crueldade havia sido acobertada, agora enfrentava a inevitável justiça. Seu destino foi o ostracismo social, a prisão e, segundo alguns boatos, uma fuga desesperada para terras distantes, onde viveria o resto de seus dias como um pária, assombrado pelos fantasmas de suas vítimas. O coronel Ambrósio, o patriarca cego pelo orgulho, viu seu império ruir. Seu nome, antes sinônimo de poder e respeito, tornou-se um eco de vergonha. A fortuna da família, construída ao longo de gerações, foi abalada pelo escândalo. Seus negócios minguaram, seus aliados se afastaram. Ele, que havia fechado os olhos para as atrocidades de sua esposa e de seu filho, foi arrastado para o escândalo, sua passividade tornando-o cúmplice moral. A arrogância que o impedia de ver a verdade transformou-se em um fardo pesado de arrependimento e desonra. Ele perdeu não apenas a fortuna, mas a dignidade, a autoridade, a própria essência de quem ele pensava ser. Morreu alguns anos depois, um homem quebrado,
consumido pela vergonha e pela ruína de sua linhagem. Dona Marina, a noiva, foi a vítima mais inocente, mas também a que encontrou uma redenção dolorosa. Salva de um casamento com um assassino, sua vida foi poupada de uma tragédia ainda maior. O trauma do dia do casamento a marcou profundamente, roubando-lhe a inocência e a crença em um mundo de aparências. Ela se recolheu por um tempo, ferida e desiludida. Mas, com o tempo, a força interior que a salvou daquele destino sombrio a impulsionou. Marina, agora mais sábia e cautelosa, encontrou um novo caminho, longe das intrigas e da hipocrisia das fazendas. Alguns dizem que ela se dedicou à caridade, outros que encontrou um amor verdadeiro e sincero, longe da ostentação e das mentiras. O importante é que ela foi salva, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, a libertou. E Clara? Ah, Clara! A escrava costureira, a mão invisível que desatou a trama. Sua vida na fazenda do Cedro nunca mais seria a mesma. Aquele ato de coragem silenciosa, de desafiar o poder e a injustiça com um simples pedaço de papel, não passou despercebido. Embora a maioria dos convidados, em meio ao caos, não soubesse quem havia colocado o bilhete nas mãos de Marina, os outros escravos sabiam. Eles a olhavam com uma mistura de admiração e temor, de respeito e preocupação. A sinhá Clementina, em seus raros momentos de lucidez antes da loucura total, tentou descobrir o culpado. Mas Clara era a personificação da discrição, e a prova de seu envolvimento havia se misturado ao turbilhão de eventos. O medo de ser pega era um fardo pesado em seu peito, mas a satisfação de ter feito a coisa certa era um calor que a aquecia por dentro. Ela havia honrado a memória do escravo inocente, havia trazido justiça para os mortos e salvação para os vivos. Clara continuou sua vida na fazenda, mas com uma diferença sutil. Ela era agora uma lenda silenciosa entre os seus, a mulher que ousou. Sua habilidade com a agulha continuou a ser requisitada, mas havia um novo respeito em como era tratada, um reconhecimento tácito de sua força. Alguns senhores, talvez temendo a verdade que ela poderia desenterrar, a mantiveram por perto, mas com uma distância cautelosa. Outros, com o tempo, a viram como uma espécie de protetora, uma guardiã da verdade. Não sabemos se Clara um dia alcançou a liberdade física, mas a liberdade de sua alma, a dignidade de sua ação, essa ela conquistou naquele dia. Sua coragem ecoou, um testemunho silencioso de que a força da ancestralidade, a busca por justiça, pode surgir dos lugares mais inesperados, das mãos mais invisíveis. Essa história nos lembra que a verdade, por mais que tentem escondê-la sob véus de luxo e poder, sempre encontra uma fresta para se manifestar. Ela nos mostra que a justiça, às vezes, não vem com a espada ou a lei, mas com a agulha de uma escrava, com a intuição de um coração puro. A arrogância dos vilões sempre encontra seu limite, e a coragem silenciosa dos oprimidos pode desatar as maiores tramas. Pense nisso. Quem você conhece que, como Clara, teve a coragem de expor uma verdade incômoda? Compartilhe essa história com eles e deixe seu comentário sobre a lição que ela te trouxe. Se essa narrativa de coragem e redenção tocou você profundamente, se você acredita no poder da verdade e da justiça, não se esqueça de deixar seu like para honrar a memória de Clara e de todos aqueles que, em silêncio, lutaram contra a opressão. E se você quer continuar a ouvir histórias como essa, que revelam os dramas humanos e os segredos que o tempo tenta apagar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos mergulhos no passado, onde a história é contada não pelos livros, mas pelos corações que a viveram.